aí, galera, afinal, essas pesquisas do Datafolha, elas são confiáveis ou são uma merda? Rafael Cruz. Fala pessoal, tudo bem? Eu vi o Nando Moura fazendo um vídeo aí sobre... Nossa, é pra cara que as pesquisas da Folha, essas pesquisas individuais são tudo falsas. E aí, eu até concordo com ele que tem algumas pesquisas que tem algumas evidências que apontam meio para uma coisa falha, por exemplo, essa que saiu do Vox Populi aí, que tá o Haddad com 20 e tantos por cento, Bolsonaro caiu demais, e que ele ganharia, e que o Lula ganharia em primeiro turno, e não tem divulgado em lugar nenhum, e não tem histórico disso, então a gente fica vendo assim, e essas parecem um pouco estranhas e tal. Mas normalmente o pessoal fala isso quando eles estão querendo se referir à pesquisa da Datafolha, a pesquisa do Ibope, a pesquisa do BTG, em várias outras pesquisas. E aí, eu antes de ver esse vídeo do Nando Moura, eu já estava pensando em fazer um vídeo para falar sobre a validade das pesquisas. Porque, normalmente, quando sai um, eu venho aqui e comento sobre ela, e a pessoa fala, não, mas por que você está comentando essa pesquisa? Ela não tem valor, não tem relevância nenhuma. E eu já estava pensando em fazer sobre isso. Eu até recebi um vídeo aí que é do Sandro Rocha, que ele é meio conservador, ele apoia o Bolsonaro e tal, e ele foi falando de vários pontos que ele discordava. Ele fez um vídeo até na época que saiu aquela pesquisa que o Lula estava com 39%, os caras Não, essa pesquisa não é válida, não tá certa. Como assim Lula preso com 39%? E eu acho até estranho, porque o pessoal parece que não conhece o intelecto brasileiro, sabe? Não é difícil, não é? Intelecto e moralidade também. Porque não é difícil a galera querer votar num cara que tá preso e num cara, sei lá, que nem pode ser presidente, sabe? Então não é difícil. Não é difícil no Brasil, porque o pessoal é meio vacilão, o pessoal releva muita coisa. Quando vê que tá ajudando eles passam a mão na cabeça de qualquer pessoa que aparece. Então, assim, eu vou listar aqui alguns pontos que eu peguei tanto do vídeo do Sandro Rocha lá, quanto do Nando Moura, que eles quiseram apontar como falhas nas pesquisas. E aqui no caso eu tô falando especificamente da pesquisa Datafolha. Uma coisa que é geral, tanto pro Nando Moura quanto pro Sandro, que eles estavam criticando, é que não é possível checar os resultados da pesquisa. Você fala, pô, como assim não é possível checar? Eles estavam falando, principalmente o Sandro, ele estava reclamando que você tem a lista de votos por cidade, município e tal, mas você não consegue o telefone da pessoa ou o nome da pessoa que foi entrevistada para poder confirmar com ela. Aí você fica pensando assim, tudo bem, né? Tudo bem. Mas será que seria bacana se o Datafolha divulgasse o nome das pessoas entrevistadas? Seria bacana. Sabe por que eu acho que é um problema sério? Imagina o tanto de pessoa que iria ligar para as pessoas para saber delas. Quem ia querer participar de uma entrevista sabendo que o seu nome e o seu telefone seriam divulgados e que as pessoas poderiam ligar para você? Eu não ia querer. Outra coisa, o Sandro até falou o seguinte, ele falou assim, ó, nossa, nessa pesquisa do Datafolha, que o Lula está com 39%, foram entrevistadas 8 mil pessoas. Olha bem, 8 mil pessoas em 2 dias. Se fossem 100 pessoas, teriam que ser 40 entrevistas por dia, pensa bem, e são 6 páginas de entrevista, muito grande e tal, e é difícil, como que vão fazer tantas entrevistas em 2 dias, isso é muito difícil. Primeira coisa que ele não divulgou a quantidade de funcionários que a Datafolha tem, para poder falar que tem pouco funcionário para fazer a entrevista. Segunda coisa, ele revelou uma coisa que foi interessante no vídeo dele, e isso eu dou os parabéns para esse cara, ele revelou dados que muitas pessoas não revelam. Ele revelou lá que, no caso, gasta quase 400 mil reais para bancar essa entrevista. Então, 400 mil reais é uma graninha que dá para contratar uma galera boa, né? Então, assim, eu não acho que... A primeira coisa que ele teria que ter um número de funcionários que foram entrevistar para poder questionar esse número de entrevistas. Segunda coisa, para saber se a entrevista está coerente ou não, o pessoal da Datafolha liga para 50 pessoas dos 8 mil. E ele estava criticando se validar 50 votos era suficiente para 8 mil entrevistas. Aí eu estava pensando o seguinte, 8 mil entrevistas é o suficiente para 200 milhões de brasileiros? Estatisticamente é, sabe? Então 50 pessoas também, provavelmente estatisticamente deve ser válido para saber se os dados estão coerentes ou não. E se tiver alguma divergência ali naquela entrevista, provavelmente eles vão invalidar, vão sinalizar isso. Então assim, eu não acho que esses dados que eles estão mostrando, quantidade de entrevistados, parece que não é possível entrevistar e que a checagem é baixa, não é válido por esses pontos que eu falei aqui agora.
O próprio Sandro fala, e se eu não me engano o Nando Moura também fala mais ou menos isso, que não dá pra falar, como não dá pra checar, não dá pra falar se a pesquisa é manipulada ou não é manipulada, é verdadeira ou não é verdadeira. Mas aí você vai ver, o próprio Nando Moura lá, ele fala que a entrevista é manipulada. E normalmente quando as pessoas querem levantar essas dúvidas, a intenção deles é sugerir que a pesquisa é manipulada, sabe? A pesquisa não está de acordo com a realidade. Nando Moura até fala assim, como que um cara que é um candidato que está preso tem 39% e um outro candidato que foi esfaqueado sobe só 2%, uma coisa do tipo. E assim, não sei, sabe? Eu fico até feliz de pensar que a faca no Bolsonaro não fez ele aumentar tanto a intenção de voto. Porque mostra que o povo está um pouquinho menos se orientando por fatos políticos, midiáticos, e continua pensando na ideia, pensando na filosofia, na ideologia que o cara está pregando. E então uma facada não vai fazer votos aumentarem, sabe? Isso é uma coisa até legal, uma coisa interessante. Uma outra coisa que o Sandro levantou também, falou assim, não, pense bem, olha só, a estatística, a pessoa responsável por coletar os dados, computar e divulgar, ela é pró-PT, e todas as pessoas da família também são pró-PT, e não sei o quê. E justamente com essa pessoa levantando os dados, o Lula faz 39%, que absurdo. Eu fiquei pensando, eu não pensei, né? Peraí, mas e se fosse um cara que é pró-Bolsonaro, o Bolsonaro está na liderança quando o Lula não está, e aí? Invalidou a pesquisa? O pessoal fala que o Bolsonaro devia ganhar em primeiro turno. A pesquisa sai lá por um cara que apoia o Bolsonaro no Facebook. Aí essa pesquisa fala que ele vai ganhar em primeiro turno. Invalidou a pesquisa? Eu acho que não, sabe? Inclusive porque como que você vai cobrar de uma pessoa não ter opinião política para ela poder fazer um trabalho de estatística para a Folha, para o Datafolha? Sabe? Não tem muito sentido isso. Aí ele até falou. Ele foi lá, o Sandro Rocha, falou uma coisa que respondeu a minha pergunta. Ele fala assim, não... Gente, se a pessoa que está computando as intenções de voto for pró-Bolsonaro, eu também não apoio, porque não pode ser assim, tem que ser uma pessoa isenta, não pode deturpar, desviar os valores das pesquisas. Eu fui pensando, peraí, só porque uma pessoa apoia alguém, significa que ela é de má índole e vai manipular dados? Sabe? Não, porque senão quem fosse trabalhar em qualquer urna eleitoral, em qualquer zona eleitoral, não ia poder, se ela apoia algum candidato, sabe? Olha que loucura. Olha que loucura, no Facebook particular dela, ela não pode apoiar, porque ela está fazendo um trabalho de apuração de votos. Não tem sentido nenhum isso. Daí eu fiz o seguinte, peraí, então o pessoal está descendo a lenha tanto no Datafolha, não, o Datafolha é manipulado, eles manobram e tal, e divulgam dados errados, e eles manobram as opiniões. Eu fui pegar as pesquisas das últimas eleições para saber se estava coerente ou não. Aí olha bem, a primeira pesquisa que eu peguei do Dória, porque muita gente falou, pô, o Haddad estava dominando nas pesquisas, e o Dória vai lá e ganha em primeiro turno para a Prefeitura de São Paulo. Aí eu fui ver, realmente, segundo a própria pesquisa do Datafolha, o Haddad estava dominando, sim, na corrida. Só que com o tempo, o Russomano cresceu pra caramba, eu acho que, se não me engano, ele até liderou um pouco a pesquisa, e depois, na última pesquisa que foi divulgada da eleição para São Paulo, o Dória estava com 44%, segundo colocado com 16%, se não me engano, é o Russomano. Então, assim, essa pesquisa do Datafolha refletiu mais ou menos a realidade dos votos que ocorreram. Outra coisa que aconteceu, eu fui pegar Dilma e Aécio, porque também nossa, que manipulação que rolou na eleição de 2014, não sei o que. Olha só, dia 10 de outubro de 2014, saiu uma pesquisa falando que a Dilma estava com 49% de intenção de voto, a Aécio estava com 51%, com margem de erro de 2%. Então a Dilma podia ter entre 51 e 47%, e o Aécio podia ter entre 53 e 49. Eles estavam empatados tecnicamente. Dia 10 de outubro. Dia 21 de outubro saiu outra pesquisa que falou que a Dilma estava com 52 agora ganhando e o Aécio estava com 48 perdendo. Então, eles estavam empatados tecnicamente. Quando você vai ver o resultado da eleição de 2014, segundo turno, foi realmente isso que aconteceu. A margem que a Dilma ganhou foi muito pequena, então foi coerente também. E aí você vai ver, por exemplo, essa pesquisa que falou que o Lula estava com 39% de intenção de voto.
Nessa pesquisa, o Bolsonaro aumentou um pouco, foi coerente. A Marina caiu porque ela, nos debates ela estava tendo uma posição muito neutra sobre alguns pontos, sobre aborto, sobre drogas e tal. E o Lula teve uma indicação da ONU, que a ONU falou que deveria ter a candidatura dele. Então era um motivo que justificaria um aumento de votos. Então assim, o próprio Nando Moura fala, não, olhando para os fatos e olhando para a pesquisa, você vê que tem uma divergência. Eu não estou vendo isso. Você tem uma pesquisa aí totalmente divergente de algum resultado que foi obtido aí de eleições? Se tiver, comenta aqui, deixa esse link aqui, porque eu realmente não vejo isso. E uma coisa que eu vejo que é problemática, que é o seguinte, o pessoal está montando mais ou menos uma ideia assim, ó. Eu estou fazendo aqui, ó, essas pesquisas são falsas, essa eleição é falsa e não sei o quê. Se o Bolsonaro ganhar, não, realmente, eles não conseguiram manobrar tanto, distorcer tantos resultados. Se o Bolsonaro perder, a eleição foi roubada, sabe? Porque se você acha que a intenção de voto, a pesquisa de intenção de voto é falha, se você acha que o sistema eleitoral é falho, qual que é o sentido de votar, sendo que você acha que a máfia petista pode chegar lá e mudar todos os resultados do jeito que ela quer? E se um instituto está sendo contratado para poder fazer uma pesquisa que favorece o PT, porque o candidato que é do PT está com 9% e um candidato que é totalmente contra o PT está lá com 24%? Sabe? Se o PT está pagando essa pesquisa, eu pediria o dinheiro de volta, porque não está favorecendo direito, sabe? Não tem muito sentido isso, sabe? Não tem sentido. Por que você vai votar sendo que você acha, nossa, tem uma manipulação total que os caras estão fazendo e vão distorcer tudo e vão roubar? Para que eu vou votar? Para que eu vou votar? Sendo que os caras fazem o que eles querem. Ainda que o Bolsonaro ganhasse nos votos, os caras não podem ir lá e mudar? Sabe? Então, não tem muito sentido e coerência esse discurso, não tem sentido e coerência. E principalmente quando o cara pega e começa a falar assim, não, eu não olho pesquisa, eu olho as ruas, não sei o que. A rua não determina o Brasil, a sua rua não determina o Brasil, o seu grupo fechado não determina o Brasil. Ah, o Bolsonaro é grande, ele tem um engajamento muito grande, principalmente na internet. Tem, concordo sim, não dá pra negar, não. E ele ter esse percentual tão grande de votos, de intenção de voto, é coerente sim, mas você fala que isso representa o Brasil inteiro, sabe? Sabe, não dá, e isso ser um argumento, uma pesquisa virtual ser argumento para poder invalidar uma pesquisa que é feita cara a cara, boca a boca com as pessoas. E outra coisa ainda, a pesquisa que eu quero do Datafolha, ela vai na pessoa e pergunta a pessoa. Ela não se limita a quem tem telefone, ela não se limita a quem tem acesso à internet, ela não se limita a essas coisas. Por isso que ela tem mais, e ela ainda vai por perfil. Qual é a maior parte brasileiros? Mulher ou homem? Então vamos entrevistar mais mulheres, se é mulher. Qual que é o percentual de negros? Vamos entrevistar negros? Qual é o percentual de pessoas aqui de idade tal, idade tal? Vamos entrevistar essas pessoas para ter uma amostra válida da população, sabe? Então assim, se você discorda disso, você tem que pegar os dados e mostrar os dados. Não simplesmente falar que desconfia porque o seu candidato não está com o resultado que você queria. E também não dá para chegar aqui e falar depois lá que se ele perder, nossa, tá vendo como é que foi roubada a eleição? E se ele ganhar, ó, tá vendo, ó, essa eleição tá boa, tá certa. Eles não conseguiram roubar o suficiente e trocar os votos. Beleza, essa é a minha análise. E se você conhece alguma evidência muito clara de que essas pesquisas não são válidas, põe aí na descrição, beleza? Nos comentários. Falou? Beleza, pessoal, obrigado, um abraço, até a próxima.